Meu nome é e vamos ler uma mensagem que diz para poder nossa reflexão. Levantando mãos santas, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1 Timóteo 2. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejam obrigar o texto apenas na exaltação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se refere a Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar em feito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitado das situações, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do mundo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem no discurso individualista invariavelmente ergue as mãos na tarefa de YouTube. Se a ministra permanece militando caminhos, se participa de labores intelectuais, impõe a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, repreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se todavia a conveniência de se avisar da finalidade do conteúdo da aceitação das perguntas. Se deseja aplicar o raciocínio aqui próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai procedendo sem ordem destrutiva e sem desmando demandas inúteis. É do livro Tomós, pelo Espírito Emmanuel, e sobre a fé de Chico Xavier. E convidar a todos a fazer nossa prece inicial, a nos equilibrar do dia a dia, para verificar do dia a dia. Quem quiser fechar os olhos, Jesus amigo, querido, eu desejo com Deus, que nosso Deus, doutor, agradecendo muito por estarmos aqui reunidos para ouvir orientações do alto através da mensagem escrita, que é tão consoladora para nossas vidas e que direciona nossos caminhos no caminho correto. Sabemos, Senhor, que somos muito pequeninos, temos muito que aprimorar. Moralmente, intelectualmente, e precisamos estar sempre
ser envolvidas em crenças e luz através da espiritualidade local. E assim nós podemos receber a reflexão necessária para todos nós. Em nome de Deus, vamos unir a nossa alegria. Como eu falei, hoje o tema vai ser a educação dos sentimentos, a celebração da vida. Isso. E isso é lá no Evangelho, que é lá na casa espírita do nosso lado, na Madureira. Então, a sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, receber o convite dessa casa, que da primeira vez que eu vim aqui, eu disse que o Bezerra de Menezes é muito importante para mim, porque foi a primeira casa espírita, quando eu era criança, morando no Crato, que as pessoas falavam que existia uma casa espírita. E falavam meio assim, ó, a boca miúda, era meio que quase um segredo. Não era verdade? Era meio que quase assim uma coisa proibida. E eu lembro que no meu imaginário infantil, eu, estudante do Colégio Santa Teresa, quando as pessoas falavam, eita, bem ali tem uma casa recebe um espírito, lá é Bezerra de Menezes. Eu achava que Bezerra de Menezes era vivo. Eu achava que Bezerra de Menezes era uma pessoa que vinha no meu imaginário infantil. E assim, isso permeou a minha curiosidade, a infância e a adolescência inteira, porque eu vinha de um círculo muito católico, né? E aí, eu cresci, adentrei a doutrina espírita, me tornei trabalhadora espírita, depois me tornei palestrante espírita e só muitos anos, depois de muitos anos é que o Bezerra de Menezes me convida, de repente me manda um convite. Então, essa casa tem um sabor especial para mim. E na primeira vez que eu vim aqui, eu guardo até hoje a reverberação do apoio e da vibração que essa casa tem. E por isso eu gostaria de começar a nossa conversa agradecendo profundamente esse convite de poder participar da energização que essa casa tem. Então, meus irmãos, eu estou hoje com uma tarefa um tanto difícil. Porque o título da nossa conversa é Educação dos Sentimentos, a celebração da vida. Então, é impossível pensar na educação dos sentimentos sem a gente adentrar a pedagogia de Jesus. E aí você pensa assim, não, mas é muito simples. Pensar a pedagogia de Jesus é pensar os evangelhos, é ler e interpretar os evangelhos. Se a gente pensa em fazer isso na superfície, parece muito simples. Mas se a gente se predispõe a fazer isso de uma forma aprofundada, aí a gente sabe que a gente vai precisar, primeiro, entrar em contato e dar uma olhada no tratamento que foi dado aos seus primeiros discípulos. Como foi que aconteceu esse processo de Jesus junto com eles? Porque, na verdade, se a gente perceber, é um processo educativo que foi moldando cada um daqueles espíritos. É como se cada um deles fosse tirando camadas e camadas. Quando a gente começa a perceber a história de Lucas, Mateus, João, de cada um dos apóstolos de Jesus, o que eu acho magnífico é que nenhum deles eram santificados. Nenhum deles eram angelicais. Nenhum deles eram pessoas perfeitas. Jesus chega aqui com um projeto para a evolução da humanidade e escolhe para pescar homens e mulheres igualmente a nós. Não consta o nome das mulheres, que nós sabemos em uma sociedade extremamente patriarcal, só restou o nome dos homens. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, em sua essência, a gente descobre que teve muitas mulheres que acompanharam Jesus. Então, nesse processo educativo, a gente percebe que tem um projeto imenso de Jesus. E um projeto é construir uma fortaleza universal,
uma fortaleza mundial desse amor, que foi e que é até hoje. Por isso que essa potência vigora, permanece e permanecerá até um fim que não existe, porque nós não temos ainda a capacidade, enquanto espírito, de dimensionar tudo isso. Então, o que Jesus vem nos pregar enquanto educador? Ele vem nos pregar amor. E é interessante que Lázaro nos conta que a primeira vez que Jesus pronunciou a palavra amor foi algo tão forte que a terra inteira estremeceu. Quando Jesus, um espírito das esferas extremamente evoluídas e altas, que nós também ainda não temos condição de imaginar, mas nós sabemos porque sentimos e recebemos seu amor, quando ele pronunciou pela primeira vez, a terra estremeceu. E foi a tal ponto que os primeiros cristãos ébrios e embargados nesse amor, eles se entregam e vão aos circos romanos, porque os cristãos eram extremamente perseguidos, e eles vão sem sentir um pingo de medo. E eles sabiam que iriam ser comidos por leões. Eles sabiam que adentrando ali, eles não sairiam com essa vida nessa encarnação. E eles foram sem nenhum medo. Então, a gente não tem nem como imaginar, como dimensionar alguém passar pelo risco real de perder esta encarnação e não sentir medo. E é isso que essas pessoas sentem pela primeira vez quando Jesus pronuncia a palavra amor. Tem um caso muito interessante envolvendo Chico Xavier e Emmanuel, naquelas conversas que Chico relata que tinha com Emmanuel, e certa vez Chico começa a ouvir uma história que Emmanuel está contando a ele sobre um soldado romano que ajudou Jesus várias vezes a não ser preso, a não ser trancafiado, a não ser levado ao júri antes do tempo. E eu fiquei imaginando em casa, ao descobrir essa história, e eu pensei que nós temos muito a agradecer esse soldado, porque foi por conta dele que nós pudemos passar um pouco mais e ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque senão a crucificação se daria um pouquinho antes, porque era para ela acontecer que estava no plano de Jesus ao vir à Terra. Então, meus irmãos, ele começa a ouvir sobre Jesus, ele se encanta com esse discurso de amor, ele vai escutar Jesus escondido dos seus colegas de trabalho, e esse amor incendeia e toma o corpo, o coração e a mente deste homem. E ele decide: o que eu puder fazer para que Jesus não seja preso, eu vou fazer. Então Jesus tinha informações privilegiadas que chegavam até ele através desse soldado. Acontece que os outros oficiais acabaram descobrindo que esse soldado estava frequentando os ensinamentos de Jesus. E pior, eles descobrem que esse soldado levava informações privilegiadas para Jesus e denunciam ele ao superior. Quando este homem é denunciado ao superior, o superior dele não pensa duas vezes e começa a interrogá-lo e pergunta assim sem rodeios: onde está Jesus? De uma forma extremamente grosseira, e o homem repete calmamente: onde está Jesus? Sim, responda logo. Não tente nos enganar. Onde está Jesus? E ele calmamente responde: Jesus está aqui. Jesus está no meu coração. Imediatamente o superior dele manda que um dos soldados arranque o coração dele naquele momento. E o outro pega uma faca, um punhal e arranca o coração dele naquele momento. E os relatos contam que o coração dele continua a pulsar. Chico é tomado por uma emoção gigante ao saber disso, dessa violência imensa. E Chico percebe que o quarto se ilumina totalmente. Fica um brilho imenso. E só aí Chico vai perceber que o soldado estava presente na conversa, no diálogo, na história que Emmanuel estava contando. E Chico conta que o soldado era uma luz imensa.
era uma luz inteira. E aí a gente imagina, meus irmãos, que espírito privilegiado era Chico Xavier para ter entrado em contato com um espírito que viveu na época de Jesus e que decidiu arriscar a própria vida para seguir esse grande amor. Diante de tantas pessoas que gritavam crucifica, crucifica, diante de tantas pessoas que perseguiam Jesus por fazer o bem, este homem foi responsável por ter a coragem de fazer o bem a Jesus. Então a gente percebe que esse processo educativo nosso, ele não se dá em uma existência, ele não se dá em uma encarnação, é processual. Então a gente começa, eu convido vocês, que foi o que eu fiz enquanto estava preparando essa palestra, foi assim, o que eu estou fazendo nessa encarnação para educar os meus sentimentos? Outra coisa que me fez pensar com relação a essa história narrada por Chico é que todos os aspectos ligados ao amor, há uma lei de justiça no universo que estabelece limites na nossa conduta. Todo princípio educativo, ele coloca limites. A minha profissão, eu sou professora e eu tenho muito medo quando eu encontro pessoas que não dão limites aos filhos. Então, qual o limite que eu estou dando aos meus filhos? Qual o limite que eu tenho nos relacionamentos? Qual o limite do uso dos bens da natureza? Qual o limite que eu tenho colocado a mim mesmo? Porque tudo tem limite. Só não tem limite o amor de Deus. Só não tem limite a criação de Deus. Então, qual o limite das minhas palavras? Será que eu posso dizer tudo que eu penso, que eu imagino, que eu quero às pessoas que convivem comigo? Qual o limite do afeto, do respeito, do carinho que eu tenho tido com aqueles? Porque nós sabemos que existe uma lei que governa isso aqui. E essa lei, nós não conseguimos fugir dela. E que bom que nós não conseguimos fugir dela. Porque nós temos assistido tantas aberrações ultimamente. E olhe que nós temos uma lei que nos governa. E dessa lei nós não vamos fugir. E dessa atração de amor, ninguém vai conseguir escapar. Imagine se nós escapássemos. Se Deus, além de ter nos dado o livre-arbítrio como Ele nos deu, Ele nos soltasse de vez dessa conexão. Será que nós iríamos assistir? É melhor nem pensar. Então, meus irmãos, acontece que esses corações que amam, os corações que decidem pelo livre-arbítrio do amor, do respeito, da bondade, da caridade, da disciplina consigo mesmo, eles estão o tempo inteiro vibrando com aqueles que amam muito mais e governam esse universo. Embora pareça às vezes que a gente vai sofrer, a gente vai passar por algumas dores e nós passamos por alguns desafios. Mas educar sentimentos é principalmente saber que nós precisamos ter disciplina. Lembra das 3 respostas a Chico, quando Emmanuel diz a ele da missão que o espera, e ele diz assim, e o que eu tenho que fazer para não falhar? Emmanuel diz, você só precisa ter disciplina. Primeira coisa. E a segunda coisa, Emmanuel? Disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. E eu acho que se Chico tivesse ficado perguntando 10 vezes a Emmanuel, ele teria dito 10 vezes que precisaria se ter disciplina. Então, o primeiro princípio de educação de amor, de sentimentos, é que a gente precisa ter disciplina. E que, a grosso modo, a gente parece muito fácil quando a gente vai disciplinar os outros. Não parece? Tente, comece hoje a se disciplinar com determinada situação ou determinado hábito que você faz e que você gosta de fazer, mas que você sabe que aquilo não lhe faz bem. Você diz, a partir de hoje eu vou começar a não fazer isso. Imponha disciplina a você mesmo, você começa a perceber que não é tão fácil. No passado, eu roía unhas. Parece uma coisa bem trivial. E a minha mãe odiava o fato de que eu roesse unha. E aí uma das coisas que ela mais reclamava e que ela mais queria era que eu parasse de roer unha. E tempos depois, já adulta, é que eu vim perceber que o fato de roer unha
tinha a ver com o emocional, tinha a ver com estar muito ansiosa por fazer as coisas. E quando foi em um determinado momento da minha vida, eu disse, eu vou parar de roer unha. Eu vou parar de roer unha. Eu confesso para vocês, não foi fácil. E às vezes você diz assim para o outro, para de fazer isso, para de ser tão agressivo, para disso e para aquilo. Então começa com você. Eu tenho uma amiga que diz assim, Dani, eu decidi começar a falar mal dos outros. Eu vou parar de falar mal dos outros. Mas eu decidi que eu vou começar primeiro não vou mais falar mal dos amigos. Aí depois eu vou parando de falar mal do povo que eu não gosto. Depois eu vou parando de falar mal dos parentes que eu não tenho uma facilidade maior. Então, esse aspecto da educação dos sentimentos, a gente consegue. O Chico dizia que quem erra por amor já está no caminho certo da retificação. Ou seja, mesmo quem erra, mas fazendo aquilo por amor, e passamos essa disciplina por amor a nós mesmos, por amor a disciplinar esse nosso espírito. O Emmanuel diz que da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosa à grande vida. É preciso a gente entender essa concepção do universo, porque a física quântica já provou o que Emmanuel disse, que tudo está interligado. Tudo é uma veia, tudo é uma teia, tudo é uma conexão. Nós estamos conectados a tudo. E nós vemos um mundo violento, um mundo abusivo, um mundo cruel. E às vezes nós nos estarrecemos e nos angustiamos e perguntando assim, quando é que isso vai parar? Isso vai parar quando nós aprendermos a lei de amor. Isso vai parar quando a maioria, de fato, compreender que essa paz que eu espero, que essa candura, esse afeto, essa compreensão e esse respeito começa na minha casa, começa na minha mente, começa no meu coração, começa aqui, na minha casa. E embora eu saiba que muitas vezes não é fácil, mas é nosso exercício. E esse exercício, às vezes, dentro de casa, dentro da família, eu gosto muito de pedir às pessoas que, por favor, não endeusem os palestrantes. Nós somos pessoas tão endividadas ou mais endividadas do que vocês. Nós somos pessoas que no passado, com certeza, atiramos pedras no Evangelho. E aí, meus irmãos, quando eu digo para vocês que é preciso nessa disciplina de sentimentos, às vezes você só precisa silenciar dentro de casa. Olha a escola que nós estamos matriculados. Nós já nascemos matriculados em determinada família, não é assim? Não é fácil para ninguém. Sempre tem alguém dentro da sua família que lhe é um grande desafio. E às vezes a única coisa que você precisa fazer nesse exercício de disciplina é silenciar. E às vezes isso não é fácil. Mas eu só sei se eu consigo passar de ano se eu me esforçar. Então que a gente comece a nos esforçarmos, porque essa vibração do universo, ela caminha para a evolução. Algumas vertentes religiosas, né, elas apregoam várias vezes. Tem uma época que tinha um outdoor bem grande no caminho da Barbalha, que era assim, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eles dizem muito isso e ainda apregoam de que as pessoas serão arrebatadas. E com todo respeito a essas pessoas e às vertentes religiosas, sejam elas quais forem, esse é um dos exercícios de sentimentos também. Nós devemos, é dever nosso, respeitar a vertente religiosa de toda e qualquer pessoa. Mas é interessante que quando eles dizem assim, Jesus está voltando, ou Jesus vai voltar, eu gostaria de lembrar que Jesus não está voltando e que Jesus não vai voltar. Parece absurdo, não é o que eu estou dizendo? Por que Jesus não está voltando e Jesus não vai voltar? Vocês acham mesmo que o governador disso aqui se afastou por um momento daqui? Nunca. Jesus jamais se afastou da terra. Só que é que a gente está tão acostumado com esse mundo capitalista, materialista, que nos ensina a lembrar de Jesus só em dezembro, que é a época que intitulou-se que é o nascimento de Jesus. Não é assim?
Intitulou-se que nós vamos lembrar de Jesus só na época da Quaresma, que é quando Jesus foi crucificado. E parece que Jesus só está perto da gente lá na época da Semana Santa e aqui na época do nascimento dele. E não é. Quando a gente lê Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a coisa mais bela do mundo. Eu diria que Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o diálogo que Jesus tem com Ismael é um dos poemas mais lindos que eu já li. Quando Jesus olha o cruzeiro e diz para Ismael: para ali transportarei a árvore do meu Evangelho. Então, o coração do mundo e a pátria do Evangelho é o próprio Cristo. É o Evangelho encarnado que nunca se afastou da terra, meus irmãos. Então, imagine um Cristo que convive com outros Cristos planetários, que não precisa mais encarnar, cuja única função hoje em dia é criar outros planetas, decidiu encarnar na Terra para nos ensinar a lei de amor e de caridade. Esse Cristo que decidiu, junto com todos os outros Cristos e com todas as esferas elevadas, que ele viria à Terra para pregar amor e que seria crucificado. Morte de cruz que eram dados aos malditos, as pessoas que tinham praticado as piores coisas, e mesmo assim, por amor, ele escolhe vir, nascer e ser crucificado. Então, meus irmãos, o que acontece? A gente tem uma memória muito seletiva. Quando se trata de amor, a gente guarda na memória para sempre as pessoas que a gente ama. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem guardadinho no coração e na mente algumas pessoas que vocês amam em especial. E que às vezes é alguém que lhe magoa e que lhe maltrata. E que às vezes alguém da família até diz assim: deixa essa pessoa para lá, tá ficando doida, se dedicando desse tanto, cuidando desse tanto, só leva patada. Essa pessoa não te dá menor e você continua a amar e acha um absurdo alguém dizer para você não amar essa pessoa. Porque essa força que se chama amor, ela é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos experienciar na Terra. Tem uma história muito interessante, é que as obras espíritas nos diz que Jesus, esse grande amor dele pela humanidade, é que Jesus enxerga o nosso futuro. Jesus enxerga a pessoa que nós seremos daqui a 50, 100, 300 encarnações. Já viram aquela música da doutrina espírita que diz assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar, e assim será. É isso que Jesus enxerga em nós. Esse anjo que nós seremos no futuro, desprendido dessa materialidade toda, desprendido dessa dor, desse sofrimento, dessa ganância, dessa vaidade, desse egoísmo. Então imagine que fica impresso essa visão do nosso futuro, que Jesus tem de nós, e que ele espera, nesse percurso evolutivo, ele vai nos ajudar e ele vai nos acompanhar de uma forma diferenciada para que a gente possa conseguir. Porque, primeiro, Jesus sabe de todas as potências que foram colocadas em cada um de nós. Existem potências diferenciadas no meu espírito que é diferente da dele, é diferente da sua, é diferente da dele, da sua. E assim, a grande pergunta que eu vou fazer a vocês é o que eu fiz a mim. O que eu estou fazendo com as potências que a espiritualidade me deu? Será que eu estou usando as potências do meu espírito, da minha alma, que eu posso ajudar o outro? Será que eu estou aproveitando nessa vida para realizar o bem, para fazer com que o meu espírito se conscientize e educar todos esses meus sentimentos? Que sentimentos esses que eu venho falando o tempo inteiro? O sentimento que todo mundo tem: raiva, medo, angústia. Todos nós temos, não temos? Viram aquele filme Divertidamente? Alguém viu? É uma animação. Quando eu tenho tempo,
eu gosto de assistir animação. As animações têm sido muito sensíveis a tratar os espíritos das crianças. Aquele filme, Divertidamente, o personagem Alegria tem dois aspectos que me chamam a atenção. O corpinho dela, que é uma menina magrinha, sempre que ela está muito alegre, o corpo se ilumina todo. E outro aspecto é que várias vezes ela está falando com os outros, os que estão com medo, com raiva, com depressão, com vários outros sentimentos, e várias vezes ela abre os braços e ela fica em posição que é uma estrela. Lembra que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Haroldo Dutra afirma que Jesus não considera a situação atual dos discípulos. Ele enxergava direção e contribuía para que esse processo amadurecesse e seguisse seu curso. Não é diferente com a gente. Quando eu digo que Jesus nunca precisa voltar para a Terra porque ele nunca se afastou, a espiritualidade maior nunca se afasta de nenhum de nós. Na grande maioria das vezes, somos nós que nos distanciamos dele. E aí sim, vem o desamparo, vem a falta de coragem, vem o adoecimento. Então, à medida que eu me aproximo, esse meu espírito se ilumina. À medida que eu abro o Evangelho para estudar em casa, à medida que eu participo dos estudos dentro da casa espírita, à medida que eu faço o Evangelho no lar, à medida que eu participo dos trabalhos da casa, esse meu espírito se ilumina, tal qual a grande estrela, meus irmãos. E a força do amor, ele conduz de forma tão extraordinária que basta a gente verificar o trabalho que é feito dentro da casa espírita. Quantas vezes nós vimos pessoas serem curadas e espíritos encarnados e desencarnados? Aqui nessa casa, no nosso lar, no Cristo Redentor, no André Luiz, em todas as outras casas na região do Cariri, no Brasil inteiro e fora do Brasil. Quantas pessoas amparadas e quantas pessoas libertas? Através de quê? Através do amor. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe muito bem que muitas vezes alguns espíritos começam a se comunicar e aparecem com muita raiva, muito revoltado, muito angustiado, muito sofrido. E é incrível que quando se chama alguém da família, quem ele amava ou que o amava muito, toda essa raiva, essa revolta, essa força, esse espírito de guerra desaparece. Já viu? Como se abranda e como eles conseguem se acalmar? Que força é essa? Que potência é essa que Jesus nos deixou? E nós vivemos um século onde as pessoas nos ensinam diariamente nas redes sociais a ter ódio um dos outros. E a gente cai feito patinho. Quantas vezes nós estamos conversando com algumas pessoas e o discurso se encaminha de modo político, de modo religioso, de modo, às vezes, até uma conversa simples dentro de casa. E quando menos espera, as pessoas estão degladiando dentro de casa e você não é atento? E você não abre o olho para perceber que a única coisa que está faltando é amor por si e pelos outros? Então a gente precisa ficar, meus irmãos, atento e forte. É preciso estar atento e forte porque a gente nunca sabe quando é que a espiritualidade vai nos mandar uma missão daquelas habilidades que eles nos deram, como deu aquele soldado, que poderia muito bem ter ido perseguir Jesus. E não. Ele decidiu que ele iria apoiar e que ele iria ajudar Jesus. Para a gente dimensionar um diálogo muito interessante com relação ao amor e a gente observar a evolução dos sentimentos, eu acredito que a grande maioria de vocês já assistiram o filme Nosso Lar ou leram o Nosso Lar. Eu tenho uma história interessante sobre o Nosso Lar, que eu li o Nosso Lar quando eu era adolescente. Eu sempre fui apaixonada por literatura brasileira e eu comecei a ler Nosso Lar achando que era literatura. Adolescente. E quando eu comecei a ler, eu pensava, que viagem é essa? Que povo é esse? Que conversa é essa? Meu povo, quando eu li Nosso Lar, eu tinha, 14 anos de idade.
Ninguém tinha falado sobre o espiritismo para mim, a não ser na infância aqui no Crato. Nessa época eu já morava no Juazeiro. E eu li Nosso Lar inteiro, como se fosse literatura. Como se fosse a dimensão de um filme que fosse assim, mágico, espetacular. Como se fosse literatura do fantástico. Para depois descobrir, depois que me tornei estudante da doutrina espírita, que acredito que eu sou e devemos ser de uma vida inteira, eu comecei a entender e fui ler e fui assistir a grandiosidade daquela obra. Que naquela época de adolescente eu mal sabia, foi assim meio que um alfabeto da doutrina espírita. E tem um encontro muito interessante no Nosso Lar. Quem assistiu o filme, talvez vocês lembrem, aquele encontro que a mãe de André Luiz tem com ele. A mãe de André Luiz, já nas esferas muito elevadas, ela pede para ir ver o filho, já depois de muito tempo que André Luiz estava em Nosso Lar. E nesse diálogo com ela, é muito interessante, ela que já nem precisava também encarnar, ela pede, ele não tinha condição de ver a mãe, porque ela já estava numa esfera evoluída, ela baixa um pouco para poder vê-lo, ela que já nem precisava mais de vestes, ela aparece para ele com a mesma roupinha simplesinha que tinha, para poder conversar com o filho, e ele conversando com ela, pergunta pelo pai. Ele tinha nascido de uma família rica, aquele contexto de família patriarcal, o pai muito machista, o pai muito perdido, o pai que tinha um amante, não, duas. E ele pergunta pelo pai: mãe, pai também já desencarnou. Onde está ele? E aí ela explica para ele que ele está em uma das camadas do umbral, está inclusive com as duas amantes, que também já tinham desencarnado. E nesse momento André Luiz baixa ainda mais a vibração e começa a proferir algumas palavras de baixo calão contra as mulheres. Fica revoltada e ela diz: não diga isso, elas são nossas irmãs. O que acontece com a mãe de André Luiz? Ela comunica a André Luiz que está se preparando para reencarnar, para voltar à Terra. Ele diz: não, a senhora vai para a Terra, para aquele lugar de dor, de sofrimento, de onde eu acabei de sair. Eu não acredito, não. A senhora que nem precisa ir, a senhora ficou doida. Para aquele lugar, a senhora vai fazer o que lá? Vou voltar, o seu pai também está voltando. Eu vou voltar para casar com ele. Aí é que ele fica revoltado. Para casar com ele, de novo, se vou casar com ele e terei pertinho de mim as duas amantes dele. Então a senhora pirou o cocão mesmo. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que a senhora pirou o cocão. E ela diz: só que dessa vez, André, eu vou trazer as duas como minhas filhas. Isso é educação do sentimento. Isso é reconhecer que nós nunca estaremos bem se aqueles a quem nós amamos não estiverem. Então a mãe de André Luiz, nesse pequeno espaço, eu acho que a gente passa essa encarnação todinha, lê Nosso Lar ou assiste aquele filme 10 vezes. Eu prefiro os livros. Embora eu ame o cinema, os livros conseguem nos deixar minutos de diálogos que ficam impressos cada vez mais na nossa memória. É tanto que Emmanuel diz a Chico: eu não quero esquecer disso nunca, eu quero lembrar dessa informação.
ação do amor vai ser maior do que qualquer sentimento adoecido. E cada vez que eu me esforçar em sair dessa zona que me faz sofrer, que me faz sentir dor, porque cada vez que eu me deparo com o Evangelho, que eu olho os diálogos de Jesus, a gente tem mais força para caminhar. Eu trouxe um diálogo, uma história para vocês, que às vezes a gente pensa que é muito fácil resolver alguns dos nossos problemas, mas às vezes é preciso ter paciência para que algumas histórias cheguem ao seu fim e que se desenvolvam. Tem uma história chamada A Ilha dos Sentimentos. Então, como tinha uma lenda chamada A Ilha dos Sentimentos, todos os sentimentos moravam lá. E que, de repente, um dos sentimentos recebe a informação que a ilha inteira ia ser inundada e que todos iam morrer afogados. Quem recebe essa informação? O amor. E o amor sai desesperado para dizer a todo mundo, para contar a todas as pessoas, a todos os sentimentos dessa tragédia, e ele vai avisando a cada um. Ele não vai nadando, às vezes ele pega um barquinho sempre muito pequenininho, um barquinho muito pobre, às vezes o barquinho fura, ele arranja um outro e sempre vai chamando todo mundo. E aí vai passando o egoísmo, ele encontra o egoísmo, diz egoísmo. Já ia passando com o barco dele, já tinha sido avisado, e o amor estava num barquinho que já estava furado e ele estava começando a se afogar. E não tinha mais como ele conseguir, porque a água já estava subindo muito nível. Ele diz, egoísmo, por favor, me ajude, me leve com você. Estende a mão, e o egoísmo diz, espera aí um instante, primeiro eu vou para o outro lado da margem, vou descarregar todos os meus pertences. Quando eu perceber que tudo meu está seguro lá, aí eu volto para integrar. Espera aí, não consigo, eu volto já. E a água subindo, e o amor assim, desesperado. E de repente, o egoísmo foi embora, né? E passa o barco da riqueza. E o amor grita, riqueza, por favor, segura minha mão, me ajuda. A água está subindo, o meu barco está furado, eu não consigo sair daqui. E a riqueza olha e diz assim, o barco está muito pesado. Está tudo cheio com as minhas riquezas. Se você subir aqui, vai pesar muito, eu tenho certeza que vai afundar. Vai morrer eu, todas as minhas riquezas eu vou perder. Não dá para levar, não. Se você quiser esperar que eu deixe a minha riqueza lá, depois eu vou me buscar. A água continua a subir, né? E aí a riqueza foi embora. De repente vai passando a vaidade, já no seu barco. Toda luxuosa, toda alegre, com todas as decorações possíveis e imagináveis. E aí o amor grita, vaidade, por favor, me ajuda, me tira daqui. E aí a vaidade diz, não, bem pertinho, a véspera de ano novo, Deus me livre, meu barco todo lindo, decorado, foi chamado para uma festa no Rio de Janeiro, você vai sujar, está todo sujo, todo lameado já desse jeito. Não posso não levar não. Ele fica aí, alguém vai me levar. Vai embora, passa a alegria. E já sabe quando a gente está alegre, como é, né? A gente percebe meio pouco. Percebeu como a gente quando está alegre? E ali o som tocando, topadão lá em cima, um daqueles carros de paredão, de tão alto. E aí ele fica gritando, alegria, me ajuda. A alegria nem sequer escuta. Nem sequer percebe que o amor estava ali pedindo ajuda. E aí o amor começa a se afogar. E minutos antes de se afogar, ele entra em prece e pede a Jesus que ampare o seu espírito. E aí, meus irmãos, antes do amor se afogar, vai passando um barquinho bem pequenininho, com dois velhinhos dentro. Um velhinho e uma velhinha. E o amor estende a mão, e os velhinhos dizem, amor, sobe no nosso barco. Assim que o amor sobe no barquinho velho deles, o amor estava tão cansado, tão exausto, que ele se vê em segurança, adormece. Sua acorda já estava na margem e sozinho. Eu só queria tanto agradecer a eles. Droga, porque eu dormi. E aí ele vai subir uma montanha para encontrar a sabedoria. Sabe? Vou perguntar a sabedoria quem era aqueles velhinhos. Eu vou perguntar. E aí chega lá e diz assim, você viu tudo aquilo que aconteceu comigo? Eu tenho certeza que você sabe. Me diga quem são aqueles velhinhos.
que me socorreram? Aí eu disse, você não sabe, você não percebeu. Eu disse, não. Era o tempo e a hora. Era o tempo e a hora. E aí, meus irmãos, a gente sabe porque só o tempo e as horas é capaz de ajudar a curar um grande amor. Então, isso é nosso processo de educação. Aproveitemos o tempo que está aqui e entendamos essa parábola de uma vez por todas. Parece que é o amor que está pedindo para ser socorrido, não é? É não. O amor está estendendo a mão, dizendo assim, a sua salvação é se você me deixar entrar no seu barco. Mas a vaidade não deixa, o orgulho não deixa, o egoísmo não deixa, o excesso de alegria com as coisas do mundo tão passageiras também não deixa. Mas se nós afinarmos esse nosso espírito, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meus irmãos. Porque se a gente suportar essas horas de dor, de sofrimento, a gente não vai se afundar em lágrimas, porque a espiritualidade maior nos ampara o tempo inteiro com amor. Está lá, estendendo as mãos para a gente. Só falta que eu estenda a mão. Só falta que eu abra a porta para que ele entre. Só falta que eu deixe que ele adentre a essa nossa casa mental. Que vai ser a mesma casa mental que eu andarei com ela por várias outras vidas. Por isso que nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, e não esquecemos os amores que nós temos. Porque o tempo é o nosso grande aliado, mas nós precisamos saber utilizar esse tempo. Uma frase linda do Papa Francisco, que ele dizia que às vezes na nossa vida, os únicos óculos para ver Jesus são as lágrimas. Às vezes a gente está tão endurecido que é preciso sofrer e chorar para que a gente possa permitir que a espiritualidade chegue até nós. E eu não sou adepta daquela ideia de que diz assim, você tem que sofrer, você tem que se torturar. Mas às vezes eu estou tão endurecido que eu só tenho a oportunidade de permitir que a espiritualidade me ampare quando eu passo por uma dor, porque aí eu baixo a guarda do meu egoísmo, da minha vaidade e do meu orgulho. Ou então da minha alegria, que às vezes está extremamente distorcida. Então, tem uma obra que eu recomendo vocês a lerem, que é do Se Teus Olhos Forem Bons, do Carlos Lacerda. E ele vai interpretar aquela fala de Jesus, quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, eu também as tive. Eu venci o mundo, tu também vencerás. Tendes bom ânimo. E aí tem uma pergunta do Carlos Lacerda nesse livro que diz assim, Jesus era feliz? E aí ele responde, e diante da indagação só tem uma resposta. Inegavelmente sim, que Jesus era feliz. E ele diz o tempo inteiro, a felicidade e a alegria, é incrível como a alegria está presente, e Jesus fala disso. No profeta Neemias, ele fala em Mateus, em Lucas, em João, no próprio Paulo, esse processo de termos bom ânimo, de termos alegria. Então que a gente possa, meus irmãos, cultivar essa alegria, porque a espiritualidade, na verdade, ela está ali do nosso lado. Quando Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu faça? Ele diz que eu veja. E ele vê. Só que você pensa assim, não, será que tudo que eu pedi Jesus vai fazer? Não, a espiritualidade vai fazer o que for possível e o que for necessário para a minha evolução. Porque às vezes a gente pede coisas que vai dificultar ainda mais a minha vida. Então que a gente saiba, na verdade, que a gente procure desenvolver a alegria e que a gente consiga nos alegrar e nos regozijar, principalmente com essa compreensão de que Jesus sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para ser feliz. Eu sou a verdade, eu sou a verdadeira alegria. E eu sou a vida feliz e uma vida plena. Só que a felicidade não é desse mundo. Porque a felicidade que esse mundo nos dá, ela é passageira.
Eu tenho certeza que cada um de vocês já participou de algum evento, ou de algum estudo na casa, ou de um passe, que você sentiu o seu espírito vibrar de uma forma maior. É um pouquinho perto disso. Só que eu tenho certeza que é algo muito maior do que isso. Então, meus irmãos, diante do presépio do menino Jesus, na próxima semana, diante do nascimento desse ser iluminado, desse menino, desse seu nascimento, tem uma frase linda do Leonardo Boff que ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, só Deus quer ser menino. Que a gente possa aprender com Deus menino a humildade de ser pequeno, a humildade de Jesus, que veio ao mundo para servir, que nos ensinou a disciplina da educação do sentimento, que nos ensinou que nós seremos muito felizes se nós compreendermos que o nosso espírito é imortal, que tudo isso aqui é processo para a nossa evolução, que cada um dos irmãos que estão nessa longa caminhada conosco representam uma oportunidade de aprendizado. Que nós possamos, meus irmãos, olhar o presépio e ver Jesus naquela manjedoura que nasceu de uma simplicidade que parecia não ter nada e tinha tudo. Estava nascendo ali a luz do mundo. Estava nascendo ali a árvore do Evangelho. Que nós possamos seguir a luz do Evangelho. Que nós possamos ter coragem de autoconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos vícios e não ter vergonha disso. Nós somos humanos. Nós estamos em processo de crescimento. Nós estamos matriculados numa escola e o ano não acabou ainda. Nós estamos matriculados numa escola que nos dá a possibilidade de, mais uma vez, adentrar algumas disciplinas. Uma dessas disciplinas, e a mais importante, é a disciplina do amor. Que nós possamos aprender do Mestre amado Jesus a força de sermos humildes e a coragem de sermos luz na vida uns dos outros. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Agradecemos a Dana por essa explanação que fez, né, junto conosco, direcionando os conhecimentos através da educação dos sentimentos, né, e avisando que na próxima semana, dia 27, no sábado da próxima semana, vai ser Luciana Leite, com o tema As Virtudes. As redes sociais da casa, o Instagram, @CEB Menezes Cravo. E lá está, na sexta-feira, já está lá publicado qual vai ser o palestrante, qual vai ser o tema, porque às vezes é necessário fechar aqui nos sábados algum problema, como teve na semana passada, problema no telhado, né? Então é bom quem tiver acesso ao Instagram, acessar o Instagram do Bezerra e seguir também, né? @CEB Menezes Cravo. Tem um Facebook, que é transmitido essa palestra, que é Bezerra Cravo. E tem também o YouTube, que é Centro Espírita Bezerra Cravo. Logo após a prece, nós teremos o passe, e para quem não sabe o que é o passe, ou então, às vezes, como passe, às vezes nem tem conhecimento do que é o passe é que o médium recebe os fluidos
do espírito que se junta com os fluidos do médium e ali transmite para aquele que está recebendo o passo, para fazer um equilíbrio na pessoa. E a pessoa se sentir melhor, né? Continuar a jornada aqui na vida. Mas o passo é excelente. Mas bem melhor é não precisar do passe. Né? É a gente, como disse Dani aí, fazer essa educação de sentimentos e da nossa mente, do nosso corpo, para não adoecermos tanto. E com isso, a doutrina espírita expõe aí, tem muitas e muitas. Por isso que o valoroso do espiritismo é isso aí, é o conhecimento que faz com que a pessoa se estude, se conheça e com isso a pessoa melhora. Dessa maneira que funciona. E para fazer a prece final, eu convido o Dani para realizar. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus. Mestre amado Jesus, Senhor das estrelas e do universo, Tu que das ordens planetárias nos acompanha com tanto amor e afeto. Abençoe-nos, Senhor. Cobre nossa vida de luz e ajuda-nos a enxergar a estrada calorosa que nos espera. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer nossa fé e termos esperança, porque é impossível ter força se não tivermos esperança. Que nós possamos confiar no Teu amor e que possamos trabalhar com a coragem daquele que saiu a semear, que espera a semente passar seu tempo para germinar. A planta cresceu aos poucos, sair o fruto, sair a flor e depois sair o seu fruto. Que nós possamos, Mestre amado Jesus, não nos desviarmos do caminho. E como às vezes, tu bem sabes das nossas fraquezas, nos ampara quando nós cairmos, para que possamos ter a coragem de levantar e seguir novamente, porque sempre é tempo. Porque com teu apoio, sempre é tempo. Porque o amor nunca nos desampara. Que eu possa seguir a tua luz, a tua força, deixar que o meu espírito seja energizado e seguir para o caminho, para a verdade e para a vida que nos aguarda. Que Deus nos ilumine e nos guarde. Desejo um Feliz Natal a cada um de vocês, muita paz, ânimo e encham suas casas de alegria e disciplina. Que Deus nos